Nicolás Maduro assume a presidência da Venezuela pelo terceiro mandato consecutivo. A chegada ao poder de Nicolás Maduro ocorreu em 2013 com a morte de Hugo Chávez e, desde então, Nicolás Maduro não permitiu que outro candidato conseguisse também chegar à presidência em Caracas. A recente eleição de Nicolás Maduro fez com que houvesse um rompimento de relações entre a Venezuela e diversos países da América Latina. Nós temos países como o Chile, que é governado por um candidato de esquerda, o Gabriel Boric, que critica de maneira bastante incisiva o Nicolás Maduro. Ao mesmo tempo, nós temos também o ex-governo no Uruguai, o Lacalipou, que tem perspectiva mais à direita, assim como Javier Milei também, que criticam e tem distanciamento e rompimento de relações com a Venezuela. Ou seja, nós observamos um forte isolamento venezuelano no continente. Isto porque existe uma perseguição aos opositores políticos e o detalhe é que o Brasil manda um diplomata, no caso a diplomata brasileira em Caracas, para a posse de Nicolás Maduro. Ou seja, o governo brasileiro, de certa maneira, segue o caminho da China e da Rússia, que não criticam o governo da Venezuela, mas os beneficiam, de certa maneira, reconhecendo o governo venezuelano. É claro que o governo do Brasil, através do Lula, não reconheceu a eleição de Nicolás Maduro. Entretanto, instituições da sociedade brasileira, como o MST, por exemplo, e mesmo o partido do presidente do Brasil, o Partido dos Trabalhadores, reconhecem Nicolás Maduro como legítimo presidente da Venezuela, o que é, sem dúvida, uma vergonha. Isto porque a Maria Corina Machado, a grande opositora política de Nicolás Maduro, sofreu uma enorme perseguição política, não conseguiu concorrer à eleição. Foi um outro candidato que concorreu com Maduro, é o caso ali do González, e mesmo assim, Maria Corina Machado, continua sendo a grande opositora política na Venezuela, que foi presa por milicianos do governo de Nicolás Maduro em plena luz do dia. A cena é a seguinte: é uma manifestação com milhares de pessoas e a polícia do estado, ou seja, o governo ditatorial da Venezuela, prende a principal opositora política em plena luz do dia. E mesmo assim, o governo brasileiro não faz as críticas devidas à Venezuela. E mais ainda, nós temos que haverá um representante, conforme eu disse, da diplomacia do Brasil na posse de Nicolás Maduro. O que o Lula está olhando? Vejam só, apesar de existir países na região, mesmo governados pela esquerda, que criticam o Maduro, a decisão do governo do Brasil em manter um diplomata na posse do governo da Venezuela, mesmo com todas as crises e tensões políticas naquele país, o governo brasileiro olha muito mais para os interesses da China e da Rússia e o seu objetivo de se aproximar do chamado BRICS, a fim de construírem uma nova ordem internacional, do que eles chamam de Sul Global. Nós temos então que Nicolás Maduro assume a presidência do Brasil, mas com o endosso do governo brasileiro. É curioso que, apesar do endosso que o Brasil dá à Venezuela, é um endosso meio envergonhado, mesmo porque o próprio Lula não irá à posse do presidente da Venezuela, ditador venezuelano, assim chamado cada vez mais aqui no nosso país por diversas instituições. E fazer críticas à Venezuela não é apenas bolsonarismo, conforme alguns vão dizer. É reconhecer que na Venezuela o direito à liberdade de expressão acabou e faz tempo, ao ponto de opositores políticos serem presos em plena luz do dia. E o candidato que eventualmente concorreu à eleição e perdeu, segundo Maduro, o González, não volta para a Venezuela justamente por medo de represálias de Nicolás Maduro. Vamos continuar acompanhando ao longo dos próximos dias as repercussões da eleição e, no caso aí, da posse de Nicolás Maduro. No mais é isso. Respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.